O mecânico foi humilhado por anos, até que ele chegou de Ferrari no casamento do filho do chefe. O barulho ensurdecedor das chaves de roda e o cheiro penetrante de óleo queimado preenchiam cada canto da oficina Max Torque. Eduardo Martins, aos 35 anos, conhecia cada som, cada odor e cada centímetro daquele lugar melhor que a própria casa. Há mais de 15 anos, ele chegava pontualmente às 7 da manhã, vestindo sempre o mesmo uniforme cinza desbotado, com seu nome bordado em letras vermelhas, já quase invisíveis pelo tempo. Naquela manhã de terça-feira, como tantas outras, Eduardo se arrastava pelo pátio da oficina carregando uma pesada caixa de ferramentas. Seus colegas, reunidos próximos ao bebedouro, nem sequer levantaram os olhos para cumprimentá-lo. Para eles, Eduardo era apenas mais um móvel daquele ambiente. Alguém que sempre esteve ali e que provavelmente sempre estaria. Roberto, o mais novo da equipe, ria alto contando sobre sua noite anterior em um bar caro da cidade. Seus olhos brilhavam enquanto descrevia as mulheres elegantes e os carros importados que vira estacionados na porta. Quando Eduardo passou próximo ao grupo, Roberto interrompeu sua história e gritou com desdém: "Ei, Eduardo, você já viu uma Ferrari de perto? Porque eu aposto que nem sabe como é o ronco do motor." Os demais mecânicos explodiram em gargalhadas. Eduardo apenas baixou a cabeça e continuou caminhando, fingindo não ter ouvido. Mas cada palavra ficou gravada em sua mente como ferro em brasa. Não era a primeira vez que isso acontecia, nem seria a última. Já havia se acostumado com os comentários maldosos, com as piadas sobre sua aparência simples e com o desprezo velado de praticamente todos ali. Seu patrão, Maurício Santos, dono da Max Torque, tratava Eduardo como se ele fosse invisível. Nas reuniões mensais, chamava todos os funcionários pelos nomes, menos ele. Quando precisava se referir a Eduardo, simplesmente apontava na sua direção ou dizia "aquele ali". Era como se Eduardo não tivesse identidade própria, como se fosse apenas uma extensão das máquinas que consertava todos os dias. Mas o que ninguém na oficina sabia era que Eduardo guardava um segredo. Todas as noites, quando chegava em seu pequeno apartamento, ele se sentava em frente ao computador usado que havia comprado em um sebo. Ali, estudava por horas a fio. Lia manuais técnicos em inglês, assistia videoaulas sobre mecânica automotiva avançada e pesquisava sobre os carros mais modernos do mercado. Seu conhecimento sobre automóveis era profundo, muito mais do que qualquer pessoa na oficina imaginava. Eduardo também possuía outro segredo ainda maior. Há 12 anos, ele economizava cada centavo que conseguia. Morava em um apartamento minúsculo. Comia apenas o necessário. Nunca comprava roupas novas e jamais gastava dinheiro com entretenimento. Cada real poupado era depositado em uma conta especial. Uma conta que tinha um objetivo muito específico e ambicioso. Durante esses anos todos, Eduardo desenvolveu um relacionamento quase paternal com os carros que consertava. Conhecia cada parafuso, cada sistema, cada peculiaridade. Sua expertise era reconhecida apenas pelos clientes mais antigos, que insistiam em deixar seus veículos especificamente com ele. Mas na oficina, essa competência passava despercebida pelos colegas, que só enxergavam suas mãos sempre sujas e seu uniforme surrado. Certa tarde, enquanto Eduardo trabalhava sozinho no motor de um sedã importado, ouviu Maurício conversando ao telefone sobre o casamento de seu filho Leonardo, marcado para o próximo mês. A festa seria grandiosa, com convidados importantes da cidade, empresários influentes e personalidades conhecidas. Eduardo sabia que seria convidado por obrigação, como todos os funcionários, mas também sabia que ninguém esperava realmente que ele aparecesse. Naquela noite, ao chegar em casa, Eduardo abriu seu notebook e acessou sua conta bancária. O saldo fez seus olhos brilharem de emoção. Depois de tantos anos de sacrifício, de economia extrema e de trabalho incansável, finalmente havia chegado o momento.
Seus dedos tremiam enquanto digitava na barra de pesquisa as palavras que há tanto tempo sonhava procurar. Ferrari vermelha à venda. As semanas que antecederam o casamento de Leonardo passaram como um borrão para Eduardo. Durante o dia, ele mantinha sua rotina normal na oficina, suportando os comentários sarcásticos e o desprezo de sempre. Mas suas noites eram completamente diferentes. Cada momento livre era dedicado a pesquisar, negociar e planejar a compra que mudaria sua vida para sempre. Eduardo havia encontrado o carro perfeito em uma concessionária especializada, localizada a 3 horas de distância de sua cidade. Uma Ferrari 458 Spider vermelha, com apenas 20 mil quilômetros rodados, em estado impecável. O vendedor, um homem elegante chamado Henrique, inicialmente demonstrou ceticismo quando Eduardo apareceu na loja vestindo suas roupas simples do fim de semana. Durante a primeira visita, Henrique mal olhou em sua direção, assumindo que Eduardo estava apenas curioseando ou talvez sonhando acordado. Mas quando Eduardo começou a fazer perguntas técnicas específicas sobre o motor V8, sobre o sistema de transmissão e sobre histórico de manutenção, a expressão do vendedor mudou completamente. Ficou evidente que aquele homem simples conhecia profundamente sobre automóveis de alta performance. A negociação durou várias semanas. Eduardo visitava a concessionária todos os fins de semana, sempre chegando de ônibus, sempre vestindo as mesmas roupas simples. Cada visita era uma lição de humildade para Henrique, que gradualmente começou a respeitar o conhecimento e a seriedade de Eduardo. Quando finalmente Eduardo apresentou a transferência bancária com o valor total à vista, Henrique ficou genuinamente impressionado. Enquanto isso, na oficina Max Torque, a movimentação para o casamento de Leonardo aumentava. Maurício Santos não parava de falar sobre a festa, sobre os convidados ilustres que estariam presentes e sobre como seria um evento memorável. Ele havia alugado um salão luxuoso, contratado a melhor empresa de buffet da cidade e até mesmo uma banda famosa da região. Os funcionários também comentavam animadamente sobre o casamento. Roberto já havia comprado um terno novo e planejava impressionar as convidadas com suas histórias inventadas sobre conquistas financeiras. Carlos, o soldador mais antigo, economizava dinheiro para alugar um carro melhor para chegar ao evento. Todos queriam causar uma boa impressão. Eduardo escutava essas conversas em silêncio, concentrado em seu trabalho. Quando algum colega o provocava perguntando se ele iria ao casamento de chinelo e uniforme da oficina, ele apenas sorria discretamente e voltava a se concentrar no motor que estava consertando. Essa reação calma só irritava mais seus colegas, que interpretavam seu silêncio como conformidade com a posição inferior que ocupava na hierarquia social da oficina. Uma semana antes do casamento, Eduardo recebeu uma ligação que mudou tudo. Henrique o informava que todos os documentos estavam prontos e que a Ferrari estava à sua disposição. Seu coração disparou. Depois de tantos anos sonhando com aquele momento, finalmente chegara a hora de tornar real o que parecia impossível. No sábado anterior ao casamento, Eduardo acordou antes do amanhecer. Vestiu sua melhor roupa, uma calça jeans escura e uma camisa social branca que havia comprado especialmente para a ocasião, e seguiu para a rodoviária. A viagem de 3 horas até a concessionária nunca lhe pareceu tão longa. Suas mãos suavam, seu coração batia acelerado e sua mente não conseguia parar de imaginar como seria pilotar seu próprio carro dos sonhos. Quando Eduardo finalmente viu a Ferrari vermelha reluzindo sob a luz do sol no pátio da concessionária, suas pernas tremeram. Henrique se aproximou com um sorriso genuíno, segurando as chaves. "Ela é sua, Eduardo. Parabéns pela conquista." Pela primeira vez em muitos anos, Eduardo sentiu lágrimas de felicidade brotarem em seus olhos. A primeira volta com a Ferrari foi indescritível. O ronco do motor V8, a precisão da direção,
a potência que respondia instantaneamente ao toque do acelerador, tudo aquilo superava seus sonhos mais ambiciosos. Eduardo dirigiu devagar pelas ruas da cidade, saboreando cada segundo, cada sensação, cada som que aquela máquina perfeita produzia. Durante a viagem de volta para casa, Eduardo teve tempo para refletir sobre tudo o que havia passado para chegar até ali. Os anos de humilhação, as noites estudando, os sacrifícios financeiros, a solidão, tudo fazia sentido agora. Cada desaforo que havia ouvido, cada risada maldosa que havia suportado, cada momento em que se sentiu invisível, tinha contribuído para fortalecer sua determinação. Quando finalmente chegou à sua cidade, Eduardo estacionou a Ferrari na garagem do prédio onde morava. Seus vizinhos ficaram boquiabertos ao vê-lo sair daquele carro espetacular. Alguns não conseguiram disfarçar a surpresa. Outros fizeram perguntas curiosas, mas Eduardo manteve-se discreto sobre os detalhes. Apenas sorriu educadamente e subiu para seu apartamento. Naquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir. Amanhã seria o dia do casamento de Leonardo, o dia em que todos na oficina descobririam quem ele realmente era. Não precisaria dizer nada, não precisaria se vangloriar ou humilhar ninguém. A Ferrari falaria por ele. Se essa história está tocando seu coração como está tocando o meu, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo desta jornada incrível. E me conta nos comentários. De onde você está assistindo e que horas são aí? Adoro conhecer vocês. O domingo do casamento de Leonardo amanheceu com um céu azul perfeito, sem uma única nuvem. Eduardo despertou às 6 da manhã, muito antes do despertador tocar. Havia dormido apenas algumas horas, mas sentia-se completamente revigorado. Depois de um banho demorado, vestiu cuidadosamente o terno azul marinho que havia comprado na semana anterior. Sua primeira roupa realmente elegante em décadas. Enquanto se arrumava, Eduardo pensava em como seria a reação de cada pessoa da oficina. Roberto, que sempre o provocava sobre nunca ter visto uma Ferrari de perto. Carlos, que o tratava como se fosse intelectualmente inferior. Maurício, que há 15 anos o tratava como invisível. Todos eles estariam no casamento, todos eles veriam sua chegada. Antes de sair, Eduardo fez questão de verificar cada detalhe da Ferrari. Limpou cuidadosamente a carroceria vermelha até que brilhasse como um espelho, checou a pressão dos pneus e certificou-se de que o tanque estava completamente cheio. Aquele não era apenas um carro, era o símbolo de tudo que havia conquistado através de esforço e determinação. A cerimônia religiosa estava marcada para as 10 da manhã em uma igreja elegante no centro da cidade. Eduardo calculou perfeitamente o horário para chegar alguns minutos depois do início, quando todos os convidados já estariam acomodados e a atenção estaria focada nos noivos. Não queria roubar a cena do casal, mas também não queria passar despercebido. Às 9h45, Eduardo ligou o motor da Ferrari. O ronco potente ecoou pela garagem subterrânea, fazendo alguns vizinhos se assomarem às janelas para ver de onde vinha aquele som magnífico. Eduardo sorriu discretamente, ajustou o espelho retrovisor e partiu em direção ao seu momento de glória. O trajeto até a igreja durou apenas 15 minutos, mas para Eduardo pareceu uma eternidade. A cada semáforo, as pessoas nas calçadas paravam para admirar o carro. Alguns tiravam fotos, outros apenas observavam com admiração. Eduardo mantinha-se focado na direção, mas por dentro sentia uma mistura de ansiedade e euforia como nunca havia experimentado. Quando se aproximou da igreja, Eduardo viu o estacionamento repleto de carros. Havia sedãs executivos, SUVs de luxo e alguns esportivos, mas nenhum se comparava ao que ele estava dirigindo. Maurício havia realmente convidado pessoas importantes da cidade, empresários, políticos, profissionais liberais bem-sucedidos. E ali estava ele, o mecânico humilhado,
chegando com o carro mais impressionante de todos. Eduardo estacionou estrategicamente em uma vaga bem visível, próxima à entrada principal da igreja. Desligou o motor e permaneceu alguns segundos em silêncio, respirando profundamente. Sabia que no momento em que saísse daquele carro, sua vida na oficina Maxtorque nunca mais seria a mesma. Alguns colegas o respeitariam, outros sentiriam inveja, mas ninguém jamais o subestimaria novamente. Através do vidro da igreja, Eduardo podia ver que a cerimônia já havia começado. Os convidados estavam em pé, cantando um hino religioso. Era o momento perfeito. Eduardo abriu a porta da Ferrari e o som característico da abertura da porta de um carro de luxo chamou a atenção de algumas pessoas que estavam do lado de fora da igreja. Quando Eduardo finalmente se levantou e fechou a porta do carro, os poucos convidados que estavam retardatários na entrada da igreja ficaram paralisados. Um homem elegante vestindo um terno impecável havia acabado de sair de uma Ferrari vermelha, mas aquele rosto era familiar, muito familiar. Um dos convidados, que trabalhava em uma empresa que terceirizava serviços para a Maxtorque, reconheceu Eduardo imediatamente. Seus olhos se arregalaram de surpresa e ele cutucou discretamente a esposa, apontando na direção do mecânico transformado. A mulher também ficou boquiaberta ao reconhecer aquele homem que tantas vezes havia visto de uniforme sujo consertando carros. Eduardo caminhou calmamente em direção à entrada da igreja, cumprimentando educadamente as pessoas que encontrava pelo caminho. Suas passadas eram firmes e confiantes, muito diferentes da postura curvada e apressada que mantinha na oficina. Ali estava um homem completamente transformado, não apenas pela roupa elegante, mas principalmente pela confiança que irradiava. Na porta da igreja, Eduardo parou por um momento para ajustar a gravata e respirar fundo mais uma vez. Podia ouvir o murmúrio da cerimônia lá dentro, as palavras solenes do padre, o choro emocionado de alguns familiares. Em poucos segundos, entraria naquele ambiente e se tornaria o centro das atenções de uma forma que nunca havia imaginado. Eduardo empurrou suavemente a porta da igreja e deu o primeiro passo para dentro do templo. A cerimônia continuava, mas algumas cabeças já começavam a se virar discretamente em sua direção. O eco de seus passos no piso de mármore parecia amplificado pelo silêncio respeitoso do ambiente religioso. Maurício Santos estava na primeira fileira, ao lado da família do noivo, completamente concentrado na cerimônia. Ainda não havia notado a chegada de seu funcionário, ainda não sabia que em poucos minutos sua percepção sobre Eduardo Martins mudaria completamente e para sempre. Eduardo caminhou lentamente pelo corredor central da igreja, procurando um lugar discreto para se sentar. A cerimônia estava em um momento solene, com o padre falando sobre o compromisso eterno do matrimônio, e Eduardo não queria interromper aquele momento sagrado dos noivos. Escolheu um banco vazio, no fundo da igreja, onde poderia observar tudo sem chamar muita atenção. Mas à medida que Eduardo se acomodava, alguns convidados começaram a reconhecê-lo. O primeiro foi Antônio, um cliente antigo da oficina que sempre insistia em deixar seu carro especificamente com Eduardo. Antônio fez uma expressão de surpresa total, piscou várias vezes como se estivesse vendo uma ilusão, e depois sussurrou algo para a esposa. Ela se virou discretamente e também ficou perplexa ao ver Eduardo vestido elegantemente. A reação em cadeia começou devagar, mas foi se espalhando pelos bancos da igreja, como ondas em um lago calmo. Um a um, os convidados que conheciam Eduardo da oficina foram se dando conta de sua presença. Primeiro ficavam confusos, depois surpresos e, por fim, curiosos sobre como o mecânico humilde havia conseguido se transformar tanto. Roberto estava sentado no meio da igreja, ao lado de uma namorada que havia inventado para impressionar os colegas.
Ele havia gastado metade do salário alugando um terno caro e chegado em um carro emprestado do primo. Quando finalmente notou Eduardo, seu queixo literalmente despencou. Ele cutucou Carlos, o soldador, que estava ao seu lado, e apontou discretamente para o fundo da igreja. Carlos ajustou os óculos e olhou na direção indicada por Roberto. Quando reconheceu Eduardo, sua expressão mudou completamente. Ali estava o homem que eles passavam anos humilhando, vestido melhor que qualquer um deles, com uma postura confiante que jamais haviam visto. Carlos sussurrou para Roberto: "Não é possível. É realmente o Eduardo?" A curiosidade se espalhou como um vírus entre os funcionários da Max Torque. Todos começaram a se virar discretamente para olhar Eduardo, que mantinha uma postura serena e respeitosa, concentrado na cerimônia. Mas por dentro, Eduardo sabia exatamente o que estava acontecendo. Podia sentir os olhares, as expressões de surpresa, os cochichos abafados. Era exatamente o que havia planejado. Maurício Santos ainda não havia notado nada. Estava completamente envolvido na emoção de ver seu filho se casar, com lágrimas nos olhos durante os votos matrimoniais. Sua esposa, Dona Helena, também estava concentrada na cerimônia, segurando um lenço para enxugar as lágrimas de alegria. Quando a cerimônia chegou ao fim e o padre pronunciou os noivos marido e mulher, toda a igreja explodiu em aplausos. Eduardo também aplaudiu educadamente, permanecendo em seu lugar, enquanto os noivos caminhavam pelo corredor central, recebendo cumprimentos e abraços dos familiares e amigos mais próximos. Foi nesse momento que Maurício finalmente se virou para cumprimentar alguns convidados e seu olhar encontrou Eduardo no fundo da igreja. A reação do patrão foi ainda mais intensa que a dos demais funcionários. Maurício parou no meio do corredor, com a boca entreaberta, piscando repetidamente, como se estivesse tentando processar o que via. Eduardo se levantou calmamente e caminhou em direção ao corredor central para cumprimentar os noivos. Cada passo que dava era observado por dezenas de olhos curiosos e incrédulos. Quando chegou perto de Leonardo e sua esposa, Eduardo estendeu a mão educadamente e disse com uma voz firme e confiante: "Parabéns pelo casamento. Que Deus abençoe a união de vocês." Leonardo, que mal conhecia Eduardo pessoalmente, agradeceu polidamente, mas Maurício se aproximou rapidamente, ainda com uma expressão de absoluto espanto. Pela primeira vez em 15 anos, o patrão olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Realmente o viu como uma pessoa, como um ser humano digno de reconhecimento. "Eduardo, você está muito elegante hoje", balbuciou Maurício, sem conseguir esconder completamente sua surpresa. Eduardo apenas sorriu discretamente e respondeu: "Obrigado, Maurício. É um casamento lindo." A naturalidade com que Eduardo se dirigiu ao patrão pelo primeiro nome também foi notada por todos ao redor. Gradualmente, outros funcionários da oficina se aproximaram para cumprimentar Eduardo. Roberto, que sempre fora o mais provocativo, agora parecia ter engolido a língua. Aproximou-se timidamente e disse: "Oi, Eduardo. Você está bem diferente hoje." Eduardo apenas acenou com a cabeça e respondeu: "Obrigado, Roberto. Como você está?" A simplicidade e elegância das respostas de Eduardo contrastavam drasticamente com a personalidade submissa e calada que todos conheciam da oficina. Ali estava um homem transformado, não apenas pela roupa, mas principalmente pela confiança que irradiava. Era como se Eduardo tivesse finalmente permitido que sua verdadeira personalidade emergisse. Após cumprimentar os noivos e trocar algumas palavras com outros convidados, Eduardo se dirigiu calmamente para a saída da igreja. Sabia que o verdadeiro impacto ainda estava por vir. A Ferrari vermelha esperava por ele no estacionamento, reluzindo sob o sol do meio-dia, pronta para proporcionar o momento mais marcante de toda a sua vida. Quando Eduardo se aproximou de seu carro, várias pessoas que estavam saindo da igreja pararam para admirar a Ferrari. Comentários de admiração ecoavam pelo estacionamento.
Que carro lindo! Deve custar uma fortuna. De quem será essa belezura? Eduardo sorriu internamente. Em poucos segundos, todos saberiam exatamente de quem era aquela máquina dos sonhos. O estacionamento da igreja estava repleto de convidados que saíam conversando animadamente sobre a cerimônia. Grupos se formavam naturalmente próximos aos carros, enquanto as pessoas aguardavam a organização dos cortejos para seguir até o local da festa. O sol do meio-dia fazia a Ferrari vermelha de Eduardo brilhar de forma quase hipnótica entre os demais veículos. Eduardo caminhava calmamente em direção ao seu carro, consciente de que vários olhares o acompanhavam. Alguns convidados ainda não haviam feito a conexão entre o mecânico da oficina e o homem elegante que estava se dirigindo para a Ferrari mais impressionante do estacionamento. Mas essa situação estava prestes a mudar drasticamente. Roberto havia saído da igreja junto com sua suposta namorada, uma mulher que, na verdade, era apenas uma conhecida que havia concordado em acompanhá-lo em troca de um jantar caro. Ele estava tentando impressioná-la, apontando para os carros mais luxuosos do estacionamento e inventando histórias sobre como conhecia os proprietários. Quando seus olhos se fixaram na Ferrari vermelha, ele não conseguiu conter a empolgação. "Olha só aquela Ferrari!" exclamou Roberto em voz alta, fazendo questão de que outros convidados ouvissem. "Deve ser de algum empresário importante. Aposto que custa mais de R$500 mil." Sua acompanhante fingiu interesse, mas Roberto continuou. "Eu já mexi em carros assim na oficina onde trabalho. É uma máquina incrível." Carlos, que estava próximo, também se aproximou para admirar a Ferrari. "Nossa, que carro espetacular! Quem será que tem condições de comprar uma beleza dessas?" Outros funcionários da Max Torque se juntaram ao grupo, todos especulando sobre o proprietário do veículo impressionante. Maurício Santos também havia notado a Ferrari e estava comentando com sua esposa sobre como devia ser bom ter condições financeiras para adquirir um carro daqueles. "Deve ser de algum cliente importante da região", disse ele para a dona Helena. "Talvez eu devesse tentar fazer contato. Pode ser um potencial cliente para a oficina." Eduardo continuou caminhando calmamente em direção ao grupo que se formava ao redor de sua Ferrari. Cada passo que dava aumentava sua adrenalina. Sabia que em poucos segundos o mundo daquelas pessoas seria virado de cabeça para baixo. Todos que o haviam subestimado, todos que o haviam humilhado, todos que o haviam tratado como invisível, estavam prestes a descobrir quem ele realmente era. Quando Eduardo chegou a apenas alguns metros da Ferrari, tirou a chave do bolso do palete. O som característico do alarme sendo desativado fez com que todas as cabeças se virassem em sua direção. Por um momento, houve um silêncio absoluto no estacionamento. As pessoas precisaram de alguns segundos para processar o que estavam vendo. Roberto foi o primeiro a quebrar o silêncio, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. "Não, não é possível." Seus olhos se alternavam entre Eduardo e a Ferrari, como se seu cérebro não conseguisse processar a informação. A mulher ao seu lado o olhou confusa, sem entender o que estava acontecendo. Carlos tirou os óculos, limpou as lentes nervosamente e os colocou de volta, como se isso pudesse mudar o que estava vendo. "Eduardo, esse carro é seu?" A pergunta saiu trêmula, carregada de incredulidade absoluta. Maurício Santos ficou completamente paralisado. Sua boca se abriu lentamente, mas nenhum som saiu. Dona Helena segurou o braço do marido, também chocada com a revelação. O homem que eles tratavam como um funcionário insignificante havia acabado de revelar possuir um dos carros mais caros e desejados do mundo. Eduardo sorriu discretamente e respondeu com uma calma impressionante. "Sim, é meu." Duas palavras simples que ecoaram pelo estacionamento como uma explosão. Alguns convidados que não conheciam Eduardo começaram a sussurrar entre si, perguntando quem era aquele homem elegante, dono da Ferrari espetacular. Roberto sentiu suas pernas fraquejarem. Todas as piadas que havia feito sobre Eduardo nunca ter visto uma Ferrari de perto.
todas as provocações sobre ele ser apenas um mecânico pobre. Todas as humilhações que havia imposto voltaram para sua mente como um furacão de vergonha e arrependimento. Mas como quando você... Roberto gaguejava, incapaz de formar uma frase completa. Eduardo mantinha sua postura serena, sem demonstrar qualquer sinal de arrogância ou desejo de vingança. Simplesmente abriu a porta da Ferrari e se preparou para entrar. O som da porta se abrindo era como música para os ouvidos de Eduardo. Aquele som representava anos de sacrifício, de humilhação suportada em silêncio, de trabalho duro e de sonhos que nunca havia compartilhado com ninguém. Era o som da sua vitória pessoal, da prova de que havia conseguido algo que todos achavam impossível. Maurício finalmente conseguiu recuperar a voz. Eduardo, espera. Eu não sabia que você tinha condições de... Mas Eduardo já estava se acomodando no banco de couro vermelho da Ferrari. Ligou o motor e o ronco potente do V8 fez com que várias pessoas no estacionamento parassem suas conversas para ouvir aquele som magnífico. Eduardo abaixou o vidro da janela e disse calmamente: "Nos vemos na festa, pessoal." Em seguida, engrenhou a primeira marcha e saiu lentamente do estacionamento, deixando para trás um grupo de pessoas completamente em choque, tentando processar o que acabara de acontecer. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade em direção ao local da festa, Eduardo sentia uma mistura de satisfação e alívio. Não havia sido cruel, não havia humilhado ninguém, não havia se vingado de forma maldosa. Havia simplesmente mostrado quem realmente era, e isso foi mais impactante do que qualquer palavra poderia ter sido. A festa de casamento seria realizada em um clube elegante nos arredores da cidade, um local conhecido por sediar eventos da alta sociedade local. Eduardo conhecia bem o trajeto, pois já havia prestado serviços de mecânica para alguns membros daquele clube ao longo dos anos. Mas agora, pela primeira vez, dirigia-se para lá não como um prestador de serviços, mas como convidado distinguido. Durante o percurso de 20 minutos até o clube, Eduardo manteve a Ferrari em velocidade moderada, respeitando rigorosamente todas as leis de trânsito. Não precisava correr ou fazer manobras arriscadas para chamar atenção. O carro falava por si só. A cada semáforo, pedestres paravam para admirar o veículo. Alguns tiravam fotos discretamente, outros simplesmente ficavam observando com admiração. Em um dos semáforos, Eduardo viu pelo espelho retrovisor que Roberto estava no carro de trás, junto com sua acompanhante. Mesmo à distância, podia perceber que Roberto falava agitadamente, provavelmente tentando explicar para a mulher quem era Eduardo e como aquela situação era impossível de acreditar. A expressão no rosto de Roberto alternava entre incredulidade e vergonha. Alguns metros atrás, Maurício dirigia seu sedã executivo acompanhado da esposa. Dona Helena não parava de fazer perguntas sobre Eduardo, sobre como um funcionário da oficina poderia ter condições de comprar uma Ferrari. Maurício, por sua vez, estava imerso em pensamentos profundos, repensando 15 anos de convivência com um funcionário que claramente havia subestimado completamente. Quando Eduardo chegou ao clube, o estacionamento do local já estava sendo organizado por manobristas uniformizados. O rapaz responsável por receber os carros ficou visivelmente impressionado ao ver a Ferrari se aproximando. Era evidente que, mesmo acostumado a lidar com veículos de luxo, raramente via algo daquele nível. Eduardo saiu da Ferrari e entregou as chaves ao manobrista com naturalidade, como se fosse algo rotineiro. "Por favor, tenha cuidado especial com ela", disse Eduardo educadamente, acompanhando o pedido de uma gorjeta generosa. O manobrista, acostumado a receber carros caros, raramente via proprietários tão elegantes e, ao mesmo tempo, tão respeitosos. O jovem manobrista não conseguiu esconder sua curiosidade. "Senhor, posso perguntar, que modelo é este?" Eduardo sorriu discretamente e respondeu: "Ferrari 458 Spider,
Cuide bem dela. É muito especial para mim. O rapaz acenou com reverência e dirigiu cuidadosamente o carro para uma vaga premium no estacionamento. Enquanto Eduardo caminhava em direção à entrada do clube, outros convidados que chegavam no mesmo momento paravam para admirar a Ferrari sendo estacionada. Comentários elogiosos ecoavam pelo estacionamento. Que máquina linda! Deve ter custado uma fortuna. Quem será o sortudo dono? Eduardo ouvia tudo isso com satisfação discreta, sabendo que em breve todos descobririam a resposta. Roberto chegou alguns minutos depois, ainda visivelmente abalado pelo choque da revelação. Sua acompanhante fazia perguntas incessantes sobre Eduardo, e Roberto tentava explicar a situação sem parecer completamente ridículo. Ele trabalha na oficina onde eu trabalho, mas eu juro que nunca imaginei. Ninguém imaginava que ele tinha condições de comprar um carro desses. Maurício e Dona Helena chegaram logo em seguida. O patrão da Maxtorque estava claramente perturbado, repensando completamente sua percepção sobre Eduardo. Durante 15 anos, havia tratado aquele homem como um funcionário comum, sem importância, quase invisível. Agora, de repente, descobria que Eduardo possuía recursos financeiros que superavam os seus próprios. O salão de festas do clube estava magnificamente decorado para o casamento. Flores brancas e douradas adornavam cada mesa. Lustres de cristal pendiam do teto alto e uma pista de dança polida refletia as luzes suaves do ambiente. Era realmente um cenário digno da importância que Maurício atribuía ao casamento de seu filho. Eduardo entrou no salão com a mesma postura confiante que havia mantido durante todo o dia. Procurou a mesa onde estavam os demais funcionários da oficina, sabendo que seria interessante observar suas reações durante toda a festa. Quando se aproximou da mesa, o silêncio foi imediato e constrangedor. Carlos se levantou nervosamente e ofereceu uma cadeira para Eduardo, um gesto de cortesia que jamais havia demonstrado antes. Eduardo, sente-se aqui. Você está muito elegante hoje. A voz do soldador tremia ligeiramente, evidenciando quão desconfortável estava com toda a situação. Roberto permaneceu em silêncio durante os primeiros minutos, brincando nervosamente com o guardanapo e evitando contato visual com Eduardo. Sua acompanhante, percebendo a tensão no ar, tentava puxar conversa sobre assuntos neutros, mas o clima permanecia pesado e estranho. Outros funcionários da oficina foram chegando gradualmente à mesa e cada um tinha uma reação diferente ao ver Eduardo. Alguns tentavam agir naturalmente, como se nada tivesse mudado. Outros demonstravam curiosidade óbvia, fazendo perguntas indiretas sobre como Eduardo havia conseguido comprar a Ferrari. Mas todos, sem exceção, tratavam-no com um respeito que nunca havia recebido antes. Durante o jantar, Eduardo manteve-se educado e cordial com todos, respondendo às perguntas de forma simples e direta, sem entrar em detalhes sobre sua situação financeira. Quando alguém perguntava há quanto tempo ele possuía a Ferrari, Eduardo simplesmente respondia: "Acabei de comprá-la." Quando questionado sobre como havia conseguido economizar tanto dinheiro, ele dizia: "Trabalhando muito e economizando bastante." Maurício, que circulava entre as mesas cumprimentando os convidados, passou várias vezes próximo à mesa dos funcionários, claramente querendo conversar com Eduardo, mas sem saber exatamente como abordar a situação. Era visível que o patrão estava profundamente perturbado com a descoberta de que havia subestimado completamente um de seus funcionários durante tanto tempo. A orquestra contratada para o evento começou a tocar músicas clássicas durante o jantar, criando uma atmosfera sofisticada que combinava perfeitamente com a elegância do ambiente. Eduardo apreciava a música, a comida requintada e, principalmente, a sensação de finalmente ser respeitado pelas pessoas que o rodeavam. Durante a sobremesa, Leonardo, o noivo, fez questão de passar pela mesa dos funcionários da oficina para agradecer a presença de todos. Quando chegou até Eduardo,
demonstrou uma cordialidade especial. Eduardo, muito obrigado por ter vindo. Meu pai sempre fala do seu excelente trabalho na oficina. Era a primeira vez que Eduardo ouvia que Maurício falava bem dele para outras pessoas. Após o jantar, quando a música de dança começou e os convidados se dirigiram para a pista, Eduardo permaneceu sentado à mesa, observando tranquilamente o movimento. Não tinha par para dançar, mas não se importava. Estava saboreando cada momento daquela noite, cada olhar de respeito, cada gesto de cortesia que finalmente recebia. A festa continuava em pleno ritmo quando Maurício Santos finalmente reuniu coragem para se aproximar da mesa onde Eduardo estava sentado. O patrão da Max Torque havia passado a última hora observando seu funcionário à distância, tentando entender como havia sido tão cego durante tantos anos. A imagem de Eduardo vestido elegantemente, sendo respeitado por outros convidados, contrastava drasticamente com a figura submissa que conhecia da oficina. Maurício puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Eduardo, que mantinha sua postura serena e confiante. Eduardo, podemos conversar um pouco? A pergunta saiu em um tom respeitoso que jamais havia usado antes ao se dirigir a ele. Eduardo acenou positivamente, curioso para ouvir o que seu patrão tinha a dizer. Eu preciso ser honesto com você, começou Maurício, claramente desconfortável. Durante todos esses anos, eu nunca realmente prestei atenção em quem você era. Sempre o vi apenas como mais um funcionário, e agora percebo que cometi um erro terrível. As palavras saíam com dificuldade, como se Maurício estivesse admitindo uma falha fundamental em seu julgamento. Eduardo escutava em silêncio, sem demonstrar rancor ou satisfação pela confissão. Maurício continuou. Aquela Ferrari deve ter custado uma fortuna. Como você conseguiu economizar tanto dinheiro trabalhando na oficina? A pergunta era feita com genuína curiosidade, desprovida da arrogância que sempre caracterizara o patrão. Trabalhando muito e economizando tudo que podia, respondeu Eduardo com simplicidade. Durante 12 anos, guardei cada centavo possível. Morei sempre no mesmo apartamento pequeno, comi apenas o necessário, nunca gastei dinheiro com supérfluos. Tinha um objetivo muito claro. Maurício escutava atentamente, impressionado com a disciplina e determinação que Eduardo havia demonstrado. Mas por que nunca me disse nada? Por que sempre agiu como se fosse... Maurício hesitava em terminar a frase, percebendo quão ofensiva poderia soar. Eduardo completou por ele. Como se fosse apenas um mecânico comum, porque era exatamente isso que eu era na oficina. Minha vida pessoal e meus objetivos sempre foram separados do trabalho. A conversa foi interrompida pela chegada de outros convidados importantes que Maurício precisava cumprimentar. Mas antes de se levantar, o patrão disse algo que surpreendeu Eduardo. Segunda-feira, gostaria de conversar com você sobre algumas mudanças na oficina. Acho que tenho subestimado seu potencial. Eduardo apenas acenou, sem demonstrar grande entusiasmo ou expectativa. Roberto, que havia observado a conversa à distância, aproximou-se timidamente após Maurício se afastar. Sua acompanhante havia ido ao banheiro, deixando-o sozinho para enfrentar o constrangimento de conversar com Eduardo. Eduardo, eu preciso pedir desculpas. A voz saía trêmula, carregada de vergonha genuína. Durante todos esses anos, eu fui muito cruel com você. Fazia piadas, provocações, e você nunca merecia isso. Roberto não conseguia olhar diretamente nos olhos de Eduardo enquanto falava. Eu sempre achei que era melhor que você, que tinha mais conhecimento, mais futuro, mas agora vejo que estava completamente errado. Eduardo olhou para Roberto por alguns segundos antes de responder. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma certa tristeza. Roberto, você me tratou mal porque achava que eu era inferior a você. Agora está se desculpando porque descobriu que tenho dinheiro. Isso não deveria fazer diferença no modo como tratamos as pessoas. As palavras de Eduardo atingiram Roberto como um soco no estômago.
Era uma lição de humanidade que ele jamais esqueceria. O jovem mecânico percebeu que sua atitude não havia mudado por reconhecer algum erro moral, mas simplesmente por descobrir que Eduardo possuía status financeiro. Era uma revelação dolorosa sobre seu próprio caráter. Carlos e outros funcionários da oficina também se aproximaram durante a noite para conversar com Eduardo, cada um com suas próprias justificativas e pedidos de desculpas. Mas Eduardo percebia que a maioria estava motivada pela surpresa de descobrir sua situação financeira, não por um genuíno arrependimento pelo tratamento que lhe haviam dispensado. Durante uma das músicas mais animadas da festa, Eduardo decidiu dar uma volta pelo clube para tomar um ar fresco. Nos jardins externos, encontrou alguns dos clientes mais antigos da oficina, pessoas que sempre insistiam em deixar seus carros especificamente com ele. Esses clientes o cumprimentaram com alegria genuína, sem surpresa ou constrangimento. "Eduardo, que bom vê-lo aqui!" exclamou o Dr. Henrique, um médico que havia se tornado quase um amigo ao longo dos anos. "Você está muito elegante, e aquela Ferrari vermelha no estacionamento é sua?" Quando Eduardo confirmou, Dr. Henrique sorriu com satisfação. "Eu sempre soube que você era especial. O cuidado que tem com os carros, o conhecimento técnico. Era óbvio que não era um mecânico comum." Essa reação contrastava drasticamente com a dos colegas de trabalho. Os clientes que realmente conheciam o caráter e a competência de Eduardo não ficaram surpresos com seu sucesso. Apenas ficaram felizes por vê-lo conquistar algo que merecia há muito tempo. Quando Eduardo retornou ao salão de festas, a noite estava chegando ao fim. Os noivos se preparavam para partir em lua de mel e os convidados começavam a se despedir. Eduardo aguardou pacientemente sua vez de cumprimentar Leonardo e sua esposa, desejando-lhes felicidades no casamento. Leonardo, que havia bebido alguns copos de champanhe durante a festa, estava mais comunicativo que de costume. "Eduardo, meu pai me contou que você é um dos melhores mecânicos da região, e agora descobrimos que também é um investidor de sucesso." Eduardo apenas sorriu educadamente e respondeu: "Obrigado pelas palavras gentis. Desejo muito sucesso para vocês dois." Quando chegou a hora de ir embora, Eduardo se dirigiu calmamente para o estacionamento. O manobrista trouxe a Ferrari com cuidado reverencial, claramente impressionado por ter tido a oportunidade de dirigir um carro tão especial. "Senhor, foi uma honra cuidar de seu carro. É realmente uma máquina incrível." Eduardo entrou na Ferrari pela última vez naquela noite memorável. Ligou o motor e o ronco potente ecoou pelo estacionamento, chamando a atenção dos últimos convidados que ainda estavam saindo. Dirigiu lentamente para casa, saboreando cada momento daquele dia que mudara sua vida para sempre. A segunda-feira seguinte ao casamento amanheceu diferente para Eduardo. Pela primeira vez em 15 anos, ele acordou sem a sensação de dread que sempre acompanhava o início de uma nova semana de trabalho. Sabia que nada seria igual na oficina Max Torque depois dos eventos do domingo. Vestiu seu uniforme cinza como sempre, mas desta vez com uma postura completamente diferente. Eduardo decidiu ir trabalhar com a Ferrari, uma escolha deliberada que enviaria uma mensagem clara para todos na oficina. Não precisava mais esconder quem realmente era ou fingir ser menos do que conseguira se tornar. Quando estacionou o carro vermelho reluzente no pátio da oficina, às 7 da manhã em ponto, alguns funcionários que chegavam cedo ficaram novamente boquiabertos. Roberto chegou poucos minutos depois de Eduardo e, ao ver a Ferrari estacionada, sentiu o estômago embrulhar. A realidade da situação o atingiu novamente com força total. Durante todo o fim de semana, havia tentado convencer a si mesmo de que tudo não passara de um sonho estranho. Mas ali estava a prova concreta. Eduardo realmente possuía um dos carros mais desejados do mundo. Maurício Santos chegou à oficina às 8 da manhã, como de costume, mas sua rotina matinal foi interrompida pela visão da Ferrari no estacionamento. Respirou fundo.
sabendo que teria uma conversa importante pela frente. Durante todo o domingo à noite e a manhã de segunda-feira, havia refletido sobre como abordar Eduardo de forma adequada. Quando Eduardo estava organizando suas ferramentas para iniciar o trabalho do dia, Maurício se aproximou com uma postura respeitosa que jamais havia demonstrado antes. Eduardo, quando você tiver um momento, gostaria de conversar comigo no meu escritório. O tom era de convite, não de ordem, e Eduardo percebeu imediatamente a diferença. Às 9 da manhã, Eduardo bateu na porta do escritório de Maurício. "Entre, por favor, e sente-se", disse o patrão, apontando para uma cadeira confortável em frente à sua mesa. Era a primeira vez em 15 anos que Eduardo se sentava naquela sala, e certamente a primeira vez que era convidado a fazê-lo com tamanha cortesia. Maurício começou a conversa de forma direta. "Eduardo, preciso admitir que cometi um erro grave durante todos esses anos. Subestimei completamente suas capacidades e seu potencial. Depois de vê-lo no casamento e especialmente depois de descobrir sobre sua Ferrari, percebi que você é muito mais do que eu imaginava." Eduardo escutava atentamente, sem demonstrar emoção excessiva. Maurício continuou. "Tenho uma proposta para você. Gostaria de promovê-lo a supervisor-chefe da oficina com um aumento substancial de salário e participação nos lucros. Também estou pensando em criar um setor especializado em carros importados e de alta performance, e você seria o responsável por ele." A proposta era tentadora, e Eduardo reconhecia que Maurício estava sendo genuinamente generoso. Mas após 15 anos de humilhação e desrespeito, algumas feridas não cicatrizavam facilmente. "Maurício, agradeço a oferta, mas preciso pensar sobre isso. Durante muito tempo, fui tratado como invisível aqui. Agora, de repente, sou valorizado porque descobriram que tenho dinheiro." Maurício ficou visivelmente desconfortável com a resposta honesta de Eduardo. "Eu entendo sua hesitação e reconheço que falhei como patrão e como pessoa. Mas espero que você me dê uma oportunidade de corrigir esses erros. Sua experiência e conhecimento são valiosos para a oficina, independentemente de sua situação financeira pessoal." Eduardo prometeu dar uma resposta até o final da semana e retornou ao pátio da oficina. Quando chegou ao local onde trabalhava habitualmente, encontrou Roberto aguardando com uma expressão ansiosa. "Eduardo, podemos conversar rapidamente?" O tom era suplicante, muito diferente da arrogância costumeira. "Eu passei o fim de semana inteiro pensando no que aconteceu", disse Roberto, claramente atormentado. "Percebi que sempre fui cruel com você sem motivo algum. Você nunca me fez mal, nunca me desrespeitou, e eu o tratava como lixo. Estou genuinamente arrependido e gostaria de saber se há alguma forma de compensar o que fiz." Eduardo olhou para Roberto por alguns segundos antes de responder. "Roberto, agradeço suas desculpas, mas quero que você entenda uma coisa importante. Não mudei nada desde sexta-feira passada. Sou a mesma pessoa, com os mesmos valores e o mesmo caráter. A única diferença é que agora vocês sabem que posso comprar uma Ferrari." As palavras de Eduardo atingiram Roberto profundamente. "Você está dizendo que se eu fosse uma pessoa melhor, deveria ter te respeitado desde o início, independentemente de quanto dinheiro você tivesse." Eduardo apenas acenou afirmativamente, deixando Roberto absorver a lição moral implícita. Durante o resto da manhã, outros funcionários da oficina se aproximaram de Eduardo com atitudes muito diferentes das habituais. Pediam sua opinião sobre reparos complexos, consultavam-no sobre procedimentos técnicos e demonstravam um respeito que nunca havia existido antes. Eduardo respondia a todos educadamente, mas não podia deixar de notar a ironia da situação. Carlos, o soldador mais antigo, foi o último a abordar Eduardo. "Eu sei que não tenho desculpa para como te tratei durante todos esses anos", disse com voz embargada, "mas quero que saiba que aprendi uma lição importante. Nunca mais vou julgar uma pessoa pela aparência ou pela posição social.
Você me ensinou que dignidade e sucesso não têm nada a ver com ostentação. Das todas as desculpas que Eduardo recebeu naquela manhã, a de Carlos pareceu a mais sincera. O soldador demonstrava um arrependimento genuíno, não motivado apenas pela descoberta da situação financeira de Eduardo, mas por uma real compreensão do erro moral que havia cometido. Ao meio-dia, quando todos pararam para o almoço, Eduardo saiu da oficina dirigindo sua Ferrari. Não precisava ostentar ou provocar ninguém. Simplesmente não via mais motivo para esconder quem realmente era. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, refletia sobre como sua vida havia mudado drasticamente em apenas 2 dias. A tarde transcorreu de forma relativamente normal, com Eduardo realizando seu trabalho com a mesma competência de sempre. Mas agora, cada tarefa que executava era observada com atenção e respeito pelos colegas. Era uma sensação estranha ser finalmente reconhecido por habilidades que sempre possuíra, mas que só agora eram valorizadas. Quando o expediente terminou, Eduardo foi procurado novamente por Maurício. Eduardo, espero que considere seriamente minha proposta. Além do aumento de salário e da nova posição, também gostaria de oferecer um plano de sociedade na empresa. Pessoas como você são raras e eu não quero perdê-lo. Eduardo agradeceu novamente e prometeu dar uma resposta definitiva na sexta-feira. Sabia que tinha uma decisão importante a tomar, uma decisão que definiria não apenas seu futuro profissional, mas também como escolheria lidar com anos de mágoa e ressentimento acumulados. Os dias que se seguiram à segunda-feira foram de intensa reflexão para Eduardo. Cada manhã chegava à oficina dirigindo a Ferrari, não por ostentação, mas porque finalmente havia decidido parar de esconder sua verdadeira identidade. A reação dos colegas gradualmente evoluiu da surpresa inicial para uma espécie de admiração respeitosa. Embora Eduardo soubesse que grande parte desse novo respeito estava baseada em sua situação financeira, não em seu caráter. Durante esses dias, Eduardo observou mudanças sutis, mas significativas no ambiente de trabalho. Roberto, que sempre fora o mais provocativo, agora se dirigia a ele com deferência exagerada, oferecendo ajuda constantemente e tentando compensar anos de maltratamento com gestos excessivos de cortesia. Carlos mantinha-se mais reservado, mas demonstrava um respeito genuíno que parecia vir de uma real mudança de perspectiva. Maurício passou a tratar Eduardo de forma completamente diferente. Consultava-o sobre decisões importantes da oficina, pedia sua opinião sobre investimentos em equipamentos e até mesmo o incluía em reuniões com clientes importantes. Era como se, de repente, Eduardo tivesse se tornado o funcionário mais valioso da empresa, quando na realidade sempre havia sido competente, apenas não reconhecido. Na quarta-feira, um evento particular chamou a atenção de Eduardo. Um cliente trouxe um Porsche com problemas complexos no sistema eletrônico e Maurício imediatamente designou Eduardo para o serviço, dizendo ao cliente: "Nosso especialista cuidará do seu carro. Ele é o melhor mecânico que temos." Era a primeira vez em 15 anos que Eduardo ouvia Maurício elogiá-lo publicamente. Enquanto trabalhava no Porsche, Eduardo se deu conta de como sua relação com o trabalho havia mudado. Não era que suas habilidades tivessem melhorado subitamente, elas sempre estiveram ali. A diferença era que agora recebia o reconhecimento e o respeito que sempre merecera. Mas essa realização também trouxe uma reflexão amarga. Por que precisara provar sua riqueza para ser respeitado como ser humano? Na quinta-feira à noite, Eduardo tomou sua decisão final sobre a proposta de Maurício. Ligou para o patrão e marcou uma reunião para a manhã seguinte, dizendo apenas que tinha uma resposta para dar. Maurício, ansioso, concordou imediatamente e demonstrou expectativa de que a resposta seria positiva. Sexta-feira amanheceu com um céu nublado, como se a natureza refletisse o peso da decisão que Eduardo estava prestes a anunciar. Chegou à oficina no horário habitual.
vestindo seu uniforme cinza pela última vez, embora ainda não tivesse contado isso a ninguém. Estacionou a Ferrari e caminhou calmamente em direção ao escritório de Maurício. Maurício o recebeu com um sorriso ansioso e otimista. Eduardo, espero que tenha boas notícias para mim. Passei a semana toda planejando as mudanças que implementaremos com sua promoção. Eduardo se sentou calmamente e respirou fundo antes de começar a falar. Maurício, pensei muito sobre sua proposta durante toda a semana. Começou Eduardo com voz serena. É uma oferta generosa e reconheço o esforço que você está fazendo para me valorizar, mas cheguei à conclusão de que não posso aceitar. O sorriso de Maurício desapareceu instantaneamente. Durante 15 anos, trabalhei nesta oficina com dedicação e competência. Sempre fui pontual, honesto, cuidadoso com os carros dos clientes e respeitoso com todos. Mas também durante esses 15 anos, fui tratado como invisível, como alguém sem valor, como se não tivesse nome ou identidade própria. Continuou Eduardo, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Maurício tentou interromper. Mas, Eduardo, eu reconheço que cometi erros e estou tentando corrigi-los. Eduardo levantou a mão educadamente e prosseguiu. O problema não é apenas o modo como fui tratado. O problema é que vocês só começaram a me respeitar depois de descobrirem que tenho dinheiro. Isso me diz muito sobre os valores que regem este lugar. Se eu aceitar sua promoção agora, estarei validando a ideia de que uma pessoa só merece respeito se tiver riqueza. E isso é algo com o que não posso compactuar. O Eduardo que vocês veem hoje é exatamente o mesmo Eduardo de segunda-feira passada, quando ainda pensavam que eu era apenas um mecânico pobre, disse Eduardo, suas palavras ecoando pelo escritório. Maurício ficou visivelmente abalado com a resposta. Mas o que você vai fazer? Onde vai trabalhar? Eduardo sorriu pela primeira vez durante a conversa. Vou abrir minha própria oficina especializada em carros importados e de alta performance. Tenho conhecimento, experiência e agora também capital para investir. A revelação atingiu Maurício como um raio. Eduardo não apenas estava rejeitando a proposta, mas também se tornando um concorrente direto. Eduardo, por favor, reconsidere. Podemos conversar sobre melhores condições, uma participação maior na sociedade. Mas Eduardo já havia se levantado da cadeira. Maurício, minha decisão está tomada. Trabalharei mais 2 semanas para finalizar os serviços em andamento e treinar meu substituto. Depois disso, seguirei meu próprio caminho, disse Eduardo, estendendo a mão para um aperto de despedida. Maurício apertou a mão ainda em choque, incapaz de processar completamente o que havia acontecido. Quando Eduardo saiu do escritório e anunciou sua decisão para os demais funcionários, as reações foram variadas. Roberto ficou perplexo, perguntando como Eduardo podia abandonar um emprego estável para se aventurar como empresário. Carlos, por outro lado, demonstrou admiração pela coragem de Eduardo em seguir seus próprios princípios. Durante seus últimos dias na Max Torque, Eduardo trabalhou com a mesma dedicação de sempre, finalizando todos os serviços pendentes e documentando procedimentos para facilitar a transição. Não demonstrava rancor ou amargura, apenas uma tranquilidade serena de quem havia tomado a decisão certa. No último dia de trabalho, vários clientes antigos vieram se despedir de Eduardo e prometer que levariam seus carros para sua nova oficina. Doutor Henrique, em particular, disse: Eduardo, sempre soube que você tinha potencial para muito mais. Estou orgulhoso de vê-lo seguir seu próprio caminho. Quando chegou a hora de ir embora pela última vez, Eduardo guardou suas ferramentas pessoais, despediu-se educadamente de todos e dirigiu sua Ferrari para fora da oficina Max Torque. Não olhou para trás. Estava focado no futuro que havia escolhido construir com suas próprias mãos. 6 meses depois de deixar a oficina Max Torque, Eduardo estava em pé no centro de sua própria empresa, Martins Performance,
especialistas em veículos de alto desempenho. O galpão que havia alugado e reformado completamente estava equipado com as mais modernas ferramentas de diagnóstico, elevadores hidráulicos de última geração e uma área de recepção elegante que mais parecia um showroom de carros de luxo. A transformação havia sido surpreendente até mesmo para Eduardo. Utilizando suas economias e um empréstimo bancário garantido pela Ferrari, ele havia criado algo muito além de uma simples oficina mecânica. Seu estabelecimento tornou-se rapidamente a referência da região para proprietários de veículos importados e de alta performance que buscavam serviços especializados e de qualidade excepcional. Dr. Henrique foi um dos primeiros clientes a trazer seu Mercedes AMG para a nova oficina de Eduardo. "Sabia que você conseguiria", disse o médico, admirando as instalações impecáveis. "Sempre percebi que você tinha visão e competência para muito mais do que aquela oficina oferecia." Eduardo agradeceu o apoio e a confiança, sabendo que clientes como o Dr. Henrique haviam sido fundamentais para estabelecer sua reputação no mercado. O sucesso da Martins Performance se espalhou rapidamente através do boca a boca. Proprietários de Ferraris, Porsches, Lamborghinis e outros supercarros de cidades vizinhas começaram a procurar os serviços de Eduardo. Sua combinação única de conhecimento técnico profundo, honestidade absoluta e paixão genuína pelos automóveis criava uma experiência diferenciada para cada cliente. Eduardo havia contratado 3 funcionários cuidadosamente selecionados, 2 mecânicos especializados que compartilhavam sua paixão por excelência e uma recepcionista bilíngue para atender a clientela internacional que ocasionalmente aparecia. Mas mais importante que suas habilidades técnicas, Eduardo havia escolhido pessoas que demonstravam respeito e dignidade no tratamento com todos, independentemente de classe social ou aparência. Em uma tarde de terça-feira, enquanto Eduardo trabalhava no motor de uma McLaren, ouviu uma buzina conhecida do lado de fora. Através da janela, viu Roberto parado em frente à oficina, dentro de um carro modesto, observando as instalações com uma expressão de admiração misturada com arrependimento. Eduardo secou as mãos e foi até a porta para cumprimentá-lo. "Eduardo, nossa, que lugar incrível você montou aqui", disse Roberto, claramente impressionado com o que via. Eu gostaria de conversar com você se tiver alguns minutos." Eduardo o convidou para entrar, ofereceu um café e se sentou na área de recepção para ouvir o que Roberto tinha a dizer. "Desde que você saiu da Maxtorque, as coisas não têm sido as mesmas", começou Roberto, visivelmente constrangido. "Maurício ficou muito abalado com sua saída, e todos nós percebemos o quanto você fazia diferença na oficina. Eu venho aqui porque queria te pedir uma coisa. Você teria uma oportunidade de trabalho para mim?" Eduardo ficou surpreso com o pedido. Roberto continuou. "Sei que não mereço, depois de como te tratei durante todos esses anos, mas aprendi muito com tudo que aconteceu. Quero trabalhar em um lugar onde as pessoas são tratadas com dignidade, onde o respeito não depende de quanto dinheiro alguém tem." Após alguns minutos de reflexão, Eduardo respondeu. "Roberto, admiro sua honestidade em reconhecer os erros e buscar mudança. Mas antes de considerar sua contratação, você precisaria provar que realmente mudou. Que tal começar como estagiário, ganhando experiência e demonstrando seus novos valores?" Roberto aceitou imediatamente, grato pela oportunidade de redenção. 3 meses depois, Roberto havia se tornado um funcionário exemplar na Martins Performance. Tratava todos os clientes com cortesia, independentemente do carro que dirigiam ou das roupas que vestiam. Eduardo observava essa transformação com satisfação, percebendo que às vezes as pessoas realmente podem mudar quando confrontadas com as consequências de suas ações. Carlos também havia procurado Eduardo algumas semanas depois de Roberto, mas não para pedir emprego. Veio apenas para agradecer a lição de vida que havia recebido. "Eduardo,
Aquele dia na oficina me fez repensar muita coisa sobre como trato as pessoas. Comecei a ensinar meus filhos que respeito não se compra com dinheiro, se conquista com caráter. A notícia do sucesso de Eduardo chegou até Maurício Santos de várias formas. Clientes importantes que haviam migrado da Maxtorque para a Martins Performance, comentários em redes sociais elogiando o novo estabelecimento e até mesmo artigos no jornal local sobre o mecânico empreendedor que revolucionou o setor automotivo da região. Um ano após abrir sua própria oficina, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era Maurício, pedindo para se encontrarem para uma conversa. Concordaram em se encontrar em um café neutro, longe de ambas as oficinas. Quando Eduardo chegou, encontrou Maurício visivelmente envelhecido e com uma expressão de cansaço que não havia notado antes. Eduardo, preciso lhe dizer algumas coisas, começou Maurício com voz humilde. Primeiro, quero parabenizá-lo pelo sucesso de sua empresa. Todo mundo na cidade fala sobre a qualidade do seu trabalho e sobre como você trata bem os clientes e funcionários. Eduardo agradeceu educadamente, aguardando o que mais Maurício tinha a dizer. Segundo, preciso pedir desculpas novamente, mas desta vez com mais entendimento do que realmente fiz de errado. Durante este ano, perdi vários clientes importantes para você e todos disseram a mesma coisa, que você sempre foi excepcional, mas que na minha oficina não era valorizado. Isso me fez perceber que o problema nunca foi sua competência, mas minha cegueira. Maurício fez uma pausa, claramente emocionado. Terceiro, quero propor uma parceria. Não estou tentando competir com você ou trazê-lo de volta. Quero que nossas oficinas trabalhem juntas. A Maxtorque pode focar em serviços gerais, enquanto encaminhamos todos os carros de alta performance para a Martins Performance. Você ficaria com uma porcentagem de cada cliente encaminhado. Eduardo considerou a proposta cuidadosamente. Não havia rancor em seu coração contra Maurício, apenas a tristeza de ter levado tanto tempo para ser reconhecido. Maurício, aceito sua proposta de parceria, mas com uma condição: que você trate todos os seus funcionários com o mesmo respeito que gostaria de receber. Dignidade não é privilégio de alguns, é direito de todos. Maurício concordou imediatamente, e os dois selaram o acordo com um aperto de mãos. Nos meses seguintes, a parceria se mostrou benéfica para ambos. A Maxtorque recuperou parte de sua reputação ao se associar com a excelência da Martins Performance, enquanto Eduardo expandiu sua base de clientes através dos encaminhamentos. 2 anos após aquele domingo memorável do casamento de Leonardo, Eduardo estava dirigindo sua Ferrari pelas ruas da cidade quando parou em um semáforo ao lado de um jovem em uma moto modesta. O rapaz, que devia ter cerca de 20 anos, olhava para a Ferrari com admiração óbvia, mas sem inveja ou ressentimento, apenas apreciação genuína pela beleza da máquina. Eduardo abaixou o vidro e disse ao jovem: "Bela moto que você tem." O rapaz ficou surpreso com o elogio e respondeu: "Obrigado, senhor. Trabalho duro para mantê-la em bom estado." Eduardo sorriu e disse: "Continue trabalhando duro e seguindo seus sonhos. Nunca deixe ninguém te convencer de que você não pode conseguir o que quer." Quando o sinal abriu, Eduardo acelerou suavemente, deixando o jovem para trás. Mas através do espelho retrovisor, viu que o rapaz estava sorrindo, claramente tocado pelas palavras de encorajamento. Eduardo lembrou-se de si mesmo anos atrás, sonhando com uma Ferrari enquanto suportava humilhações diárias. Naquela noite, em seu apartamento, agora maior e mais confortável, mas ainda simples, Eduardo refletiu sobre sua jornada. A Ferrari estacionada na garagem não era mais apenas um símbolo de conquista financeira, mas principalmente uma lembrança de que persistência, trabalho duro e dignidade pessoal podem superar qualquer obstáculo. Eduardo havia aprendido que o verdadeiro sucesso não estava em possuir coisas caras ou em ser admirado pelos outros. O verdadeiro sucesso estava em manter seus valores,
tratar todas as pessoas com respeito e nunca permitir que as adversidades destruíssem sua dignidade. A Ferrari foi apenas o meio através do qual ele demonstrou essas lições para o mundo. Enquanto se preparava para dormir, Eduardo sorriu ao pensar no jovem da moto. Talvez, daqui a alguns anos, aquele rapaz também conseguisse realizar seus sonhos através do trabalho honesto e da determinação. E talvez, quando isso acontecesse, ele também se lembraria de tratar todas as pessoas com o respeito que merecem, independentemente de suas posses ou posição social. A história de Eduardo Martins havia começado com humilhação e desrespeito, mas terminou com dignidade, sucesso e, mais importante, com a satisfação de ter provado que o caráter de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, mas por como ela trata os outros e por sua capacidade de permanecer fiel aos seus valores, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E assim, toda vez que Eduardo ligava o motor de sua Ferrari vermelha, o ronco potente não ecoava apenas pelas ruas da cidade, mas também ecoava como um lembrete silencioso de que nunca devemos subestimar ninguém, porque todos carregam dentro de si o potencial para surpreender o mundo de formas que jamais imaginamos possíveis. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.